1 de Pedro 4 e versículo de número 7. Todos acharam? A palavra diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-se na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem pode dar um amém bem forte, irmãos? A igreja pode sentar e continua com o texto aberto. Queridos, o título deste texto, na minha versão aqui, que eu estou lendo, é alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Alguns deveres. E nós gostaríamos de refletir nesta noite sobre essa palavra dever. Deveres. O texto, ele dá ênfase a esses deveres. Em uma época que a gente busca muitos direitos, todo mundo corre atrás dos seus direitos, brigam pelos seus direitos. Alguns até se desentendem por conta dos seus direitos. Alguns brigam por causa dos seus direitos. E quando a gente começa a identificar os direitos, a gente está tendo a oportunidade de estar cursando direito agora, e a gente tem o amplo do mundo do direito é muito grande, Aí quando nós observamos a relação dos direitos, aí nós vemos lá na Constituição direitos fundamentais, direitos individuais, direito da minoria, direito da mulher, direito do pai, direito da mãe, direito dos filhos, direito do preso, direitos políticos, direitos humanos, que se relaciona principalmente à dignidade humana, direito dos animais, direito do acusado, direito de amplo direito de defesa. Então, tem direito para tudo, mas muitas vezes nós estamos só focando os nossos direitos. E quando nós olhamos na nossa relação de fé, também a Bíblia nos fala que temos muitos direitos, muitas promessas, mas às vezes nós esquecemos os nossos deveres que a Bíblia ensina, e também só queremos focar os nossos direitos. Tem igreja por aí até que ensina os irmãos a colocarem Deus no canto da parede, e diz: Deus, a tua palavra diz que eu tenho um direito de reivindicar que o Senhor faça isso. E às vezes ensinam errado, porque a Bíblia diz que a vontade soberana de Deus não se submete às nossas determinações. E às vezes as pessoas são ensinadas a reclamarem de forma agressiva, a colocarem Deus no canto da parede e reivindicando: Deus, eu estou reivindicando meus direitos, que a palavra diz, reivindicar de Deus os direitos. E é essa a ideia que se criou, os homens unicamente em busca dos seus direitos. Mas às vezes nós damos boca e pop, e damos pouca atenção aos nossos deveres. E nessa ministração da ceia, nesta noite, nós queremos conversar um pouco
sobre os nossos deveres. Quem diz amém, meus irmãos? Baseado nesse ensinamento do apóstolo Pedro, irmãos, o povo briga demais, e crente gosta de brigar à vontade, viu? É cada um, meu direito e tal, e etc. Briga com Deus, briga com o irmão, briga no departamento, briga com a liderança, liderado briga com líder, líder briga com liderado, porque todo mundo quer os seus direitos, mas a gente esquece os nossos deveres. Se nós entendêssemos melhor os nossos deveres, nós vivíamos melhor como igreja. Se nós entendêssemos os nossos deveres, tinha menos brigas entre nós, tinha menos, como disse Paulo, menos partidos, menos mágoas, menos rancores, menos falta de cordialidade. O problema é que todo mundo quer os seus direitos, e por isso nós vivemos mal como igreja. Nosso relacionamento uns com os outros não é um relacionamento tão bom. De vez em quando a gente tem que estar apagando fogo. Apaga aí. Tem outros que gostam de botar fogo, né? Quando o fogo está pegando, aí outros, vamos botar mais ainda. São aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Mas outros, de vez em quando, você tem que ir lá, irmão, vamos apagar esse fogo aí. Quando eu digo apagar o fogo, não é o fogo do espírito, é o fogo que diz lá em Provérbios, da fofoca, da contenda, do conflito, da briga. Lá no juizado das pequenas causas tem os assessores dos juízes, que são chamados os conciliadores. Até que uma causa chegue no juiz, passa pelas mãos dos conciliadores. E esses cabras, eu participei de uma audiência de um presbítero lá da igreja do Recife, que demandou contra a igreja juridicamente, e eu fiquei admirado que a mulher não era crente, mas a maneira dela falar, ela deu até uma lição no presbítero. Vocês como crente não poderiam resolver isso na igreja? E o Senhor demandou a igreja na justiça, por que não entra aí numa conciliação? E o perfil daquela mulher, a maneira dela de promover a conciliação, a paz, dá exemplo a muitos crentes que conhecem a palavra. Irmãos, tem muitos ímpios que não confessam a fé, que são mais promotores da paz, da pacificação, da unidade, do amor, do que muitos crentes. E alguns comportamentos de crentes são questionáveis no reino de Deus, porque nós estamos brigando pelos nossos direitos e esquecemos de praticar os nossos deveres. Quem diz amém, meus irmãos? E aí, o apóstolo Pedro, ele nos chama a consciência para esses deveres. Diga, é necessário. Mais forte, diga, é necessário praticarmos os nossos deveres. Isso é muito importante, irmãos. E nós gostaríamos de começar a falar um pouquinho da exposição desse texto. Observe que ele, Pedro, começa no versículo de número 7, fazendo a seguinte afirmação. Ele não vai direto aos deveres. Ele começa fazendo a seguinte afirmação: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, aí nós vamos ver mais adiante, mas vamos meditar na chamada atenção de Pedro, quando ele começa a dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Quando Pedro fala do fim de todas as coisas aqui, ele não está falando em relação ao tempo cronologicamente falando. Ele não está dizendo que o mundo vai se acabar agora. Ele está chamando nesse contexto aqui, que o momento da consumação da obra salvífica, que se concretiza de forma definitiva com a segunda vinda de Jesus, está próxima. Pedro está fazendo referência aqui ao momento da volta de Jesus, ao momento da vinda de Jesus. Ele está dizendo: meus irmãos, deixem de brincar, meus irmãos, deixem de serem carnais, meus irmãos, deixem de tratarem uns aos outros de forma deselegante, de forma maliciosa,
Meus irmãos, parem, observe que a vinda do Senhor está próxima. Quem diz amém, meus irmãos? Quem diz amém, meus irmãos? É exatamente em relação a isso. Ele está dizendo que está ainda faltando, que é o retorno dele, está às portas, está chegando. E no texto que o presbítero Sabino leu, está lá dentro do contexto que diz assim: e um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então o que é que virá e não tardará? Jesus de Nazaré virá para levar a noiva com vestes brancas. Quem é noiva, dá um glória a Deus bem forte. Ele virá para levar a noiva. Amém, meus irmãos? Aí ele diz, ele começa alertando os irmãos em relação ao seu comportamento, associando que eles estivessem atentos, porque Jesus, a consumação, o fim das coisas, está próximo. Por que isso? Porque, irmãos, ele faz referência? Porque quando nós observamos, olha aqui para mim, quando nós observamos a palavra fim, a nós vem à memória duas coisas importantes: recompensa e condenação, juízo, julgamento. E às vezes alguns pensam e dizem assim: eu já sou crente, não serei julgado. A Bíblia fala do julgamento do crente. Inclusive o apóstolo diz assim, que se o julgamento começa pela casa de Deus, se os que estão na casa de Deus ainda precisarão ser julgados, imagine quem está lá fora. Quando Paulo ensina, ele fala do julgamento dos crentes. E quando diz assim, o fim está próximo, ele está dizendo, olha, o julgamento está próximo, a recompensa também está próxima, o momento de julgamento está próximo. A Bíblia diz que ninguém vai escapar de não se apresentar ante o tribunal de Cristo, irmãos. Aleluia, ninguém escapa. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Os olhos de Deus estão sobre a igreja nessa noite. Os olhos de Deus estão sobre todo lugar. Quem diz amém, meus irmãos? E aí ele começa a orientar aos irmãos, dizendo, portanto, ele diz, sede criteriosos. Diga sede. Diga mais forte, diga sede criteriosos. Ele orienta os irmãos para que eles sejam criteriosos em tudo, irmãos. Às vezes nós ficamos enrolados porque nos falta critérios. Às vezes as pessoas escolhem pela emoção. Às vezes as pessoas tomam decisões baseadas nas emoções. E hoje tem uma coisa que está acabando com muito crente, sabe o que é? Influenciadores. Você conversa com muita gente hoje, eles não são mais dirigidos pela Bíblia. Ele diz assim, olha, fulano nas redes sociais fala isso, eu sigo ele e escuto rigorosamente o que ele diz. Eu encontrei uma irmã que ela fala de uma forma sobre alguns líderes como se fosse infalível a orientação, e estão se afastando da Bíblia. E o que acontece? Muitas pessoas são levadas pela a influência. E o que é que leva as pessoas a viverem conectados com o mundo? A influência. É o nada tem problema, é o tudo pode, nada é perigoso, não existe nada que me prejudique, aí vai, aí é levado.
Aí são levados pela influência, são levados pelo mundo, são levados pelo pecado, e vai sendo levado, aí vai para o buraco, Aí o apóstolo Pedro está dizendo: meus irmãos, sejam criteriosos. Não comam tudo, não vá atrás da conversa de todo mundo. Tenha a sua vida respaldada na palavra. Esteja firmado sobre a rocha. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus bem forte? Quem pode levantar a mão e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Jesus está presente aqui neste lugar, irmão. Não deixa ninguém te influenciar para o mal. Não deixa ninguém te levar e te induzir. Não seja levado pela conversa de ninguém. Não seja levado pelo modismo de ninguém. Não seja levado pelos influenciadores das redes sociais. Não seja levado pela nova forma que implanta um novo sistema, uma nova era. A igreja tem um foco, e Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é o nosso foco. Seja criterioso. Olha para o teu irmão e diga: seja criterioso. Seja criterioso na relação, seja criterioso na amizade, seja criterioso em ouvir, seja criterioso em abrir a boca para falar, seja criterioso em passar o que você ouviu. O tempo é necessário ser criterioso. Pedro ensina sobre isso. E aí ele diz ainda: sede sóbrio, a bem de que as vossas orações. Quem diz amém, meus irmãos? Quando você vive sob a expectativa da volta de Jesus, você ora mais. Mas quando você perde a expectativa desta promessa, você fica extremamente naturalizado. Eu não estou dizendo que você vai ficar em casa 24 horas de joelho, dizendo: eu não vou trabalhar, eu não vou para a rua, eu não vou fazer absolutamente nada, porque eu estou esperando Jesus voltar. Não estou dizendo que você vai agir de forma fanática. Eu estou dizendo que Pedro está dizendo: meus irmãos, nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos aqui. O nosso reino, disse Jesus, não é esse reino. A igreja está marchando para Canaã. Quem tem essa certeza, levanta a mão e dá glória para Jesus. A igreja está marchando para Canaã. A igreja está marchando para Canaã. A igreja está marchando para Canaã. Nós somos peregrinos aqui, irmãos. A igreja precisa desta consciência. O nosso reino não é deste mundo, é um reino eterno, disse Jesus. Não seja levado pelas emoções, pelas paixões. Tem pessoas que deixam a igreja, deixam o conjunto, deixam de tomar a ceia, porque ficou apaixonado por alguma coisa, ou apaixonado por alguém. Submete o que é prioridade a uma condição secundária, porque é levado pelas emoções, é levado pelas paixões. E Pedro disse: sejam criteriosos, sejam sóbrios, sobriedade, vigilância. É preciso total vigilância. Fala exatamente da prudência, irmãos. Jesus disse: sedes prudente como a serpente. Quando Jesus voltar, muitas pessoas serão deixadas para trás.
E não haverá mais momento de você procurar culpados porque você ficou para trás. Porque o Senhor tem alertado a igreja todos os dias. Sede prudentes, porque diz a Bíblia que o diabo, o arqui-inimigo de Deus, a antiga serpente, Satanás, Beelzebu, Lúcifer, ele estará ao nosso derredor, diz a Bíblia, como leão, querendo tragar. O alvo dele é lhe derrubar. Mas diz para ele: o sangue de Jesus tem poder, e eu vou permanecer de pé. Mas é preciso vigilância, irmãos. Segundo lugar, Pedro, ele diz que nós devemos viver. Olha aqui o que aqui diz o texto. Ele diz assim: amor intenso. Repita comigo: amor. Diga mais forte, diga: amor intenso uns para com os outros. Olha para o teu irmão e diga: eu preciso aprender de amar ainda mais. Entendeu isso aí? Entendeu, irmãos? Mas é difícil, pastor, amar a irmã, mas tem que aprender a amar ela. É difícil amar aquele irmão, mas tem que aprender a amar aquele irmão. Pastor, não dá para amar outro, não? Não, é para amar o outro e amar ele também. Jesus disse que se tu não amas teu irmão, o apóstolo João, que vê todo dia, como tu podes dizer que amas o Pai que eu não vê? Porque quem diz que ama o Pai e não ama o irmão é mentiroso e é réu do inferno. Para chegar lá tem que amar. Quem pode adorar o Rei dos Reis? Alabaia Shuride Kandarabana. Irmãos, ultimamente Deus tem revelado que muitos corações de crente têm sido baú e depósito de ódio. Estão na igreja trabalhando, mas o ódio está lá. Estão na igreja cantando, mas o ódio está lá. Estão na igreja marchando, mas o ódio está lá. Estão na igreja liderando, mas o ódio está lá. O teu trabalho é em vão. Prepara esse coração hoje, porque vai haver uma faxina. Da Kamanaia Arabahá. Uma faxina no teu coração. Você já imaginou o que é trabalhar 40 anos na igreja e no dia que Jesus voltar dizer assim: ó, você fez tudo bonitinho, andou bonitinho, cocó bonitinho, roupa bonitinha, sandália bonitinha, veste bonitinho, frequentava a igreja, tomava a ceia, cantava, pregava, profetizava, falava em língua, curava, mas não vai. Por que, Senhor? Porque quando eu tive sede, não fosse me dar de beber. Quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu estive preso, não fostes me visitar. Quando eu precisei de roupa, não me vestistes. Aí perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que nós te vimos assim? Aí Jesus vai dizer: quando deixaste de fazer aos meus pequeninos, quando deixaste de fazer ao próximo. Irmão, o maior batismo é o batismo do amor. O Deus de amor passeia neste lugar, igreja. Ele é o Senhor da glória. Oh, aleluia. Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode levantar a mão? Está sentindo a unção de Deus aí? Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada, porque o Espírito de Deus está trabalhando no teu coração hoje.
Ei, camandaraba, suride candarabana, arabaia, xandará. O Senhor reina. Ele reina e está aqui presente. O apóstolo Pedro, o evangelista Levi, ele diz: amor intenso. Aí eu fui pesquisar o que é que significa esse amor intenso, porque amor já é amor. E aí ele diz assim: amor intenso. Aí várias palavras são referidas a esse amor intenso. É amor sem limite. É amor que não vai, eu só posso amar até aqui, depois daqui eu não posso amar mais. O amor não tem limites. O perdão é consequência do amor. E perguntaram para Jesus: quantas vezes devo perdoar, Senhor? Jesus disse 70 vezes. Ou seja, é para perdoar quantas vezes houver necessidade. Quem está entendendo diz amém, irmãos. É amor intenso, um amor sem parar, sem limite. O amor que alcança o homem no seu pior estágio. O amor de Deus vai aonde a filosofia não vai, aonde a ética humana não vai. Era fora de ética Jesus se deixar ser lavado os pés com um perfume por uma prostituta. Na ética judaica, na ética dos fariseus, Jesus estava saindo da ética. Mas o amor de Deus ultrapassa o que muitas vezes a cultura define como ética. A maior ética é a ética do amor. É o amor que restaura, é o amor que transforma, é o amor que quebra barreira, é o amor que restaura o pecador. Esse é o amor de Deus. O amor que ultrapassa as éticas definidas pela própria cultura. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Olha para o irmão, para dois irmãos, diga: eu preciso aprender a te amar mais. Diga para duas pessoas: Deus está trabalhando nesse negócio aqui hoje, irmãos. Ainda hoje, ligue para alguém e quebre aquela barreira, porque o Senhor hoje vai quebrar barreiras. Alabaia do Camanás. O amor que perdoa, é o amor que não fica fazendo referência ao passado. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? O amor que perdoa é o amor que não traz o passado doloroso para o presente. O amor que perdoa é aquele que não fica jogando ou lançando no rosto do outro o que aconteceu antes. Aí você diz que ama quando tem um arranhãozinho. Aí você diz: tu também não prestava, tu fizesse isso e isso comigo. Isso não é amor, irmãos. Amor não lança no rosto o passado. Amor esquecer, pastor. E o amor deixa a gente louco, quando a gente olha a luz da Bíblia, esquecer é não ter mais por nada aquilo que aconteceu quando vinha à sua mente. Não é que você ficou louco, perdeu a memória, perdeu a consciência. É que quando você se lembrar daquilo que doeu, você vai se lembrar de uma forma natural. Não vai mais mexer com você. Não vai gerar em você o sentimento de vingança. Eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar. Agora chegou a hora, agora vai ver. Agora eu vou dar o troco. Agora eu vou dar a volta por cima.
A Bíblia diz que não pertence ao homem a vingança, de Deus pertence. O Espírito de Deus está aqui, viu, irmãos? Oh, aleluias! Eu vou dar um exemplo para vocês e vou terminar. José, evangelista Demi. José, por causa do amor revelado por Jacó, que não foi muito sábio de ter revelado de forma tão clara, gerou uma inveja, um ciúme miserável nos irmãos de José. Por causa de uma túnica de várias cores diferentes. E eles, eu vou resumir, levaram José, planejaram matar José, colocaram José na cisterna, venderam José. José foi para a casa de Potifar, foi caluniado, depois foi para o cárcere. Do cárcere Deus o tirou e botou lá como primeiro-ministro do Egito. E José agora disse Faraó: José, diga, Senhor, a partir de hoje eu só serei maior do que ti no trono, mas fora do trono tu és o maior de todo o reino do Egito. E quando passares por ti, batam continência aos homens. Mas aí diz a Bíblia, irmãos, que houve fome aonde? Em Canaã, aonde estavam os irmãos de José. Aí os irmãos de José descem para onde? Para o Egito, atrás de quê? De comida. Quando chegaram lá, a primeira coisa que José pergunta aos irmãos, eles não conheciam, não sabiam, mudou completamente a fisionomia física. Um tempo, ele tinha lá os 17 anos, agora deveria ter mais de 30, ou chegando aos 40. Aí José pergunta: cadê o vosso pai? Aí ele começa a falar de Jacó. Aí a Bíblia diz que José começa a chorar. Aí ele vai, acolhe os irmãos, olha, e eles voltam, levam comida para o pai, e depois eles retornam. E aí quando é perguntado em relação ao pai, o pai morreu. Aí os irmãos de José, depois que quando José se revelou para os irmãos que ele era José, e quando Jacó morreu, a primeira coisa que veio na mente dos irmãos: José agora vai se vingar. Aí os irmãos de José chegaram para José e disseram: José, e agora? Como é que vai ser? O nosso pai morreu e nós aprontamos contigo, José. Aí José olhou para ele e disse: meus irmãos, está tudo acabado, está tudo apagado. Sabe o que é isso? Amor, perdão. O Senhor está dizendo: você vai viver melhor se você começar a perdoar. Ame o seu próximo. Diga amém, meus irmãos. Ame o seu próximo. O amor, diz a Bíblia, cobre multidão de pecado. O amor aqui, Pedro não está dizendo que ele é irresponsável, que ele está eliminando a disciplina dos transgressores, não. Quando ele diz que ele cobre multidões de pecado, está dizendo que enquanto as pessoas pecam contra você, você vai retribuir a elas com amor, e não vai ter as ofensas, não vai ter por conta as afrontas e os pecados que se comete contra você. Eu poderia ir muito mais adiante aqui, mas eu quero cumprir com a palavra de terminar cedo. Que Deus nos abençoe.